O Frei fala da deusa mãe, isso me lembra da mitologia egípcia, né, que o Frei citou, que é a central nessa trama toda. E na Uhum, mitologia egípcia tem o Osíris, que era o uhum, representante como um deus sol, né, na cidade solar. uhum, A Ísis, que era a deusa mãe, e aí ela, né, dentro daquele sistema mágico deles, lá que eles acreditam, ela iria fazer o Osíris, que tinha sido morto por Sete, ressuscitar como uhum, Horus, como um deus solar. Né? uhum. Coincidentemente, o Sol, nesse sistema, é o centro, né? O heliocentrismo é o Sol como centro. Exatamente, Como exato. essa pergunta até não tinha programada, mas eu acho que é interessante Uhum, entender o que, que o Frei como o Sol, dentro dessa mitologia deles, que Osíris foi eliminado, né? Restou a uhum, deusa mãe como a representante de Osíris até que ele retorne. Essa uhum. deusa mãe não seria uma contraparte negativa da igreja? Ou melhor, alguém que é representada como uma falsa igreja, como a grande prostituta, guiada por um falso profeta? Então, não totalmente nesse sentido, né? Porque aqui nós estamos falando assim de igreja como instituição, mas no sentido de doutrina, há sempre essa tendência também, não só de eliminar o masculino, mas também de descaracterizar o feminino, porque tem um feminino bom, o Sim. feminino que é na lógica, né, que entra na lógica da criação da natureza e que corresponde a Deus. Então, esse feminino bom está bem representado na figura de Maria, né, que acolhe o Verbo e vai se tornar a mãe de Cristo. Então, ela é a contraparte de Maria, não da igreja. É, exatamente. Agora, essa prostituta é exatamente o quê? É aquela que quer usar do corpo, mas ela não quer usar da natureza, ou seja, ela não quer ser mãe. Então, é mais ou menos o que se promove no feminismo. Então, na verdade, o feminismo não é a valorização da mulher. O feminismo é destruição da mulher naquilo que ela tem de mais sagrado. Porque o foco do feminismo é destruir a maternidade. É fazer com que a mulher não seja capaz de produzir muitos filhos. Porque isso é a capacidade. No plano da natureza, o bem da mulher é ter muitos filhos. E o feminismo destrói essa figura feminina e coloca a mulher como se fosse uma representação ali, um, uma figura masculinizada, ou pelo menos uma figura de uma mulher livre, que é capaz de decidir o que ela quer, até mesmo de abortar ou de viver sem necessariamente ser fecunda. Né? Então, daí é onde surge, por exemplo, o anticoncepcional é uma representação dessa liberdade feminina para nós chegarmos nesse espírito de revolta. Porque significa exatamente isso. A mulher que decide quando que ela vai engravidar, sendo que normalmente a natureza pede que ela esteja voltada para a vida. Entendeu? Então, quer dizer, a revolta contra Deus, quando a gente falou lá no início, desses três níveis, né, por isso que tem o 666, revolta contra Deus é nesses três planos. É no plano sobrenatural, é no plano natural, né, que é o plano, vamos dizer assim, da vida natural das coisas, que a própria natureza ensina. Então, as pessoas se revoltam contra a natureza, querendo ter relação sem ter filhos, ou querendo o homossexualismo, ou querendo a mudança de gênero. Então, tudo isso é revolta do natural, é contra o natural. Depois eles vão contra o sobrenatural, porque vão contra o verdadeiro Deus e contra a revelação. Aí vem o racionalismo também. E depois ainda tem o terceiro nível, que é justamente que eu poderia dizer que acaba sendo a corrupção final, né? Que é a revolta do homem contra ele mesmo, o ódio pela própria existência humana. Né? Então, quer dizer que vai se tornar, no final das contas, algo que vai virar contra o próprio homem, né? No sentido de fazer com que
as pessoas, em muitos lugares hoje em dia, as pessoas eles já não querem, não querem nem sequer ter uma compreensão da vida, ou terem uma visão positiva da vida. É o que acontece, por exemplo, nessa geração woke, ou nessa história de pessoas que se martirizam, ou que colocam metais nas línguas, ou piercing no corpo inteiro, quer dizer, toda essa coisa de tatuagem, quer dizer que é uma deformação do ser humano, ele não aceita ele como ele é, como ele foi criado, né? Eu Então, fiz um estudo até, Frei, que na antiguidade o piercing que era colocado no nariz e outras partes do corpo era colocado nos escravos para que, caso eles se rebelassem contra o senhor deles, tivesse uma marca, né? tivesse uma maneira de machucar o escravo rapidamente. Então puxaria um piercing daquele no rosto, no nariz, então ele não conseguia escapar. Então hoje Exato. parece que as pessoas trazem aquilo Com inconscientemente, orgulho, o que foi já sem símbolo de perceber. escravidão.